Valeu, rapaziada. Valeu. Gente do céu, o que não é o futebol, hein? Eu vou deixar aqui pronto que uma hora a coletiva vai aparecer. Mas o que não é o futebol, hein? O Guarani vai lá, tem chance para fazer 1-0 no primeiro tempo, não faz. Também tem chance de tomar, né? Aí tem um lance com 50 segundos que o Maranhão faz uma boa jogada, o goleiro defende. Aí tem um pênalti que o Mirandinha bate, o goleiro do Santos pega. Parece que ia dar tudo. Aí no contra-ataque, o Santos faz 1-0. Guarani, muitos problemas, muitas dificuldades, especialmente defensivas. Mas aí no final, respeitem a categoria de base do Guarani Futebol Clube. Para de ficar enchendo de perna de pau esse elenco. Para de ficar colocando jogador caro, velho, pesado, com custo-benefício péssimo, que se machuca a cada 3 jogos. Dá chance para essa molecada. O Kevin entrou com estrela, único toque na bola, única finalização e fez o gol de cabeça. Saiu ali no meio do nada, apareceu onde tinha que aparecer e fez o gol do empate. Olha, futebolisticamente falando, deixa eu pôr o Robert aqui, eu concluo o raciocínio e ele já emenda. Futebolisticamente falando, o resultado para mim é justo. 1-1, o empate é um resultado justo. Agora, houve momentos que o Guarani poderia até ter saído vencedor do jogo, como o Santos também. Só que eu vou passar a bola aqui pro Robert, mas eu vou fazer um único desabafo. Eu tô cansado, vou pôr você no mudo aqui que tá fazendo muito barulho, tá? Eu tô cansado dessa indolência de jogador de futebol que escolhe o jogo que quer jogar, que joga com intensidade quando quer, aproveita que tem televisão, aproveita que tem time grande, aproveita que tem visibilidade para jogar mais. Esse time pode jogar mais, esse time tem condição de jogar mais. Quinta-feira contra o Velo Clube é um jogo super importante e tem que entrar com a mesma vontade que entrou jogando hoje. Não adianta jogar, é o Velo Clube 9h30 da noite, ninguém vai assistir. O CNPJ Guarani não escolhe horário para jogar, a instituição não escolhe adversário. Nós temos que salvar esse time. Eu tava pensando aqui, tava 1-0 ainda, eu falei, gente, o que eu vou falar? É foda vir aqui no pós-jogo numa situação dessa, mas esse vai ser o único puxão de orelha que eu vou dar, porque nós precisamos salvar esse time. Nós não podemos deixar esse time cair. Eu sei que muita gente xingou o técnico, eu também tenho minhas ressalvas com ele, mas eu volto a dizer, a gente tá aqui por causa da camisa. Você não gosta do técnico, eu também não, o Robert provavelmente não, enfim. Mas esse time não pode cair, gente. Esse time tem que chegar na Copa do Brasil do ano que vem. Esse time tem que usar o Paulista de laboratório. Não pode só perder, não pode só apanhar. E se tiver que ser no suor, na dor, no sofrimento, cagando sangue, tem que apoiar. Se não, galera, quem vai apoiar? Quem vai torcer? Eu vi o jogo pela TV hoje, eu tô muito longe de Campinas, até brinquei aqui, a hora que eu cheguei hoje de manhã, tava menos 7 graus, um frio do caralho, tô usando esse gorro aqui. Achei que nos últimos 15 minutos do jogo, pelo menos pelo que eu vi da transmissão, o estádio deu uma esfriada. Não pode, galera. Nós temos que salvar esse time. Nós temos que segurar esse time. Senão, quem vai fazer isso por nós? Isso aqui não é passar pano. Nós vamos falar mal de jogador, nós vamos falar mal de. Faz parte do torcedor, do comentário, mas não pode deixar cair. São 2 jogos fora de casa. Quem puder ir para Rio Claro no meio de semana, vai. Se dá um jeito, vá. Se der para fazer caravana, vá. Não adianta torcer para perder, para mandar o técnico embora. Se der para ir segunda-feira com a Portuguesa, vá, porque precisa. Não dá para ficar nessa de, o time é uma bosta, o time é isso. A gente vai reservar uns minutos aqui para isso. Mas, gente, é isso aqui que tá em jogo. Esse time não pode cair. Esse time não pode ir pro saco. Esse empate é super importante. Esse time não pode cair. Agora deu até calor. Robert, vai lá, meu filho. Vou desbloquear você aqui, o áudio, porque, tava um frio do cacete hoje. Eu vou acordar doente amanhã, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá melhor o áudio, hein? Tá ótimo. Cara, antes do milagre do Kelvin, eu já ia falar pro Léo que eu tô visando cobrar insalubridade, porque comentar esse jogo até então tava difícil. Mas aí o Kelvin fez o milagre. Como até o Endo comentou, o tempo de fazer o miojo, ele fez o milagre. Acabou fazendo o gol na cobrança de escanteio
todo-poderoso Cauã Jesus. Cauã Jesus deu assistência hoje, é mole? Mas tá bom, não vamos reclamar. Tá ótimo, tá ótimo. O resultado, assim, se o Kellen não tivesse feito nada, o resultado tava justo até, né, Pezão? Ah, não sei, cara. Eu acho que o Santos ele foi eficiente, o Kaique França salvou a gente algumas vezes, mas eu tenho dificuldade de achar que o Santos mereceu ganhar o jogo, entendeu? Jogou muito melhor pra isso. Eu tenho dificuldade. Respeito se você acha que sim, tá? Pra mim tá tudo bem. Não, eu acho que o Guarani não, assim, eu acho que o Santos não jogou muito melhor e também o Guarani acabou vacilando, né, Pezão? Querendo Vacilou. ou não, a falta de mira do Maranhão me surpreende. E a do Mirandinha, o Pezão, aí tá de brincadeira, viu? Cara, eu vou dar uma opinião aqui. Dia 18 de janeiro de 2026. Talvez dê para gravar essa corte, né? Que fala hoje os jovens, corte. Faz o clipe. Ó, vou falar um negócio pra você. Eu acho que nós vamos ser felizes com o Maranhão esse ano. Na Série C. O Paulista, ou talvez nesses dois jogos agora que são adversários mais fracos, o Derby, o Botafogo de Ribeirão. Eu acho que nós vamos ser felizes com o Maranhão, tá? Eu tenho opinião que o jogador que a gente não tem há muito tempo, centroavantão, truculento, isso não quer dizer que ele vai tirar o espaço do Kevin, não. Mas assim, eu acho que é um jogador que a gente não tem e que nós vamos ser felizes com ele. Agora, com relação ao Mirandinha, eu já falei, meu amigo, é o nosso Rony Rústico da Shopee. Entendeu? Você vê que no primeiro tempo ele armou uma bicicleta ali igual o Rony Rústico armava. Ele tem suas deficiências. Eu nunca entendi ele ser o batedor de pênalti. A hora que ele foi pra bola, confesso, Robert, eu falei, fudeu. Porque o goleiro do Santos é muito bom, cara. Entendeu? E ali juntou a fome com a vontade de comer. Um jogador tecnicamente bem limitado com puta de um goleiro na frente. A chance de dar cagada era muito grande. O Brasão foi bem. Agora aquela firula do Mirandinha para cobrança de pênalti, isso me mata. Olha, eu acho ridículo. Na hora que marcou o pênalti, eu falei, quem vai bater? Aí eu lembrei, o Isaac uma vez bateu um pênalti e perdeu. Eu não lembro contra quem que foi um jogo até importante. Aí eu falei, não, quem vai bater o Maranhão, centroavante, 9, conhece do riscado, né? Aí foi o Mirandinha pra bola. Eu não lembro dele ter batido nenhum pênalti na passagem dele pelo Guarani. Mas, enfim, não importa. Hoje jogou com mais vontade. E, de novo, insisto, né? Quinta-feira não vai ter televisão, quinta-feira não vai ter um time grande como adversário. E tem que jogar com a mesma vontade ou mais. E tudo bem, cara. Eu falei aqui no pós-jogo, enfim, todos os canais que a gente teve aqui, todas as oportunidades, né? O empate seria um bom resultado. Nós que deixamos a vitória escapar contra o Primavera aos 50 minutos, 51 minutos do segundo tempo, agora jogamos a derrota para longe contra o Santos. Então, no fim, não na pontuação, né? Mas no feeling, tá pago o que aconteceu contra o Primavera, não na pontuação. Mas eu acho que tem coisas boas para se tirar desse jogo e eu espero que elas se repitam no jogo que vem contra o Velo fora de casa. Uma das coisas boas que eu acho que a gente teve foi a atuação do Isaac hoje, hein, Pezão? Então o Isaac foi bem, né? Isaac foi muito bem. Olha, fiquei muito surpreso, gostei bastante. E aí acabou sendo substituído, né? Pelo Diego Torres, que para mim, a partir dali, sumiu o meio de campo. Eu vivi para ver a torcida criticando o técnico que tirou o Isaac. Eu tava vendo aqui, porque assim, eu tô longe, né? Então tem bloqueio de IP, eu não consigo assistir, né? Tive que dar uma gambiarra aqui e consegui. E aí, a hora que o Isaac saiu, eu vi a torcida brava xingando, o comentário da televisão aqui também falando mal, tudo. Televisão não, né? Da internet aqui, falando mal, tudo. Falei, nossa, gente, que coisa. E aí eu falei, por que será que o Isaac jogou bem? Você consegue imaginar por quê? Você tem alguma teoria? Olha, Pezão, eu tenho muitas, mas o Isaac, eu sempre vi ele como uma incógnita, né? Porque tem dia que ele joga muito bem, e tem dia que a gente perde ajoelhado para ser tirado, né? Mas essa semana, eu acho que pela agitação que tivemos nos bastidores, pode ter dado uma influenciada boa em todos. A minha teoria do Isaac jogando bem, cara, para mim teve um lance que foi capital no primeiro tempo, que foi por isso que ele joga mal. Foi porque ele fez isso. Agora, ele não fez isso durante o jogo inteiro, por isso ele jogou bem. Eu acho que o Isaac, ele não pode carregar muito a bola. Tem um lance na entrada da área, que ele carrega, você fala, ele vai chutar, aí ele quis cortar para a esquerda e se perdeu.
Quando ele foi bem durante o jogo, na minha opinião, cara, para pôr o time para frente. Às vezes a bola vinha para ele dava um toque só e já botava alguém em velocidade. Dava um toque só já e clareava o jogo. O Isaac, para mim, é um jogador de um toque na bola. Ele não pode ser o meia que vai carregar, parar, levantar a cabeça, vou jogar para lá, vou jogar para cá. Para mim, ele é um cara de dinamismo, de velocidade, de fazer o time andar. Não é o camisa 8, mas ele é um 10, ele é um 10 diferente, de toque rápido, de 1-2. E acho que como ele fez bastante isso hoje, talvez a gente possa começar a ver isso acontecer. Só que depende muito do tipo do adversário. O Santos veio para jogar hoje. Aí, obviamente, o contra-ataque ou a velocidade tem mais espaço para jogar. Agora, se for jogar contra um time que não vem para o jogo, vai ficar fechadinho, o Isaac não vai servir. O Isaac não vai servir. Ele vai ser um cara que um toque na bola para pegar um time desprevenido na saída. Entendeu? Por isso eu acho que ele foi bem hoje. Agora, vou jogar essa bola para você. Temos goleiro, né? Olha, eu tô feliz. Você tá feliz com o goleiro que a gente tem agora? Você sabe que eu tenho minhas restrições, né? Mas ele fez uma ótima partida hoje, cara. Ele fez uma ótima partida. Salvou muito, muito o resultado. Teve defesas cara a cara, né? Principalmente aquelas que ele sai para fechar o ângulo, fechar o espaço. E uma coisa que eu gostei, Pezão, uma coisa que eu gostei muito do Kaique França é que ele tem uma saída de bola muito confiante. Em que sentido? Aliás, não saída de bola, desculpa. A saída para defesa. Ele vai em cima do atacante e ele sabe como se posicionar para defender. Que olha, gostei bastante. E é engraçado, né? Porque são detalhes, né, que a gente vê. Quando ele faz uma defesa difícil, quando ele tem, às vezes nem tão difícil assim, às vezes ele tem que se esticar um pouquinho mais. Teve um chute de fora da área ali que a bola estava até fora, que ele esticou o braço e tal. São detalhes, mas ele não deixa o jogo voltar logo. Ele cai no chão, ele dá uma roladinha, ele espera, ele cadencia o jogo. Então isso é detalhe, mas eu acho que faz diferença também, porque ajuda a dar uma esfriada, entendeu? Então além do técnico, eu acho que ele tem uma safadeza esportiva, vamos dizer assim, interessante. Ele tem a malícia. É isso, ele tem a malícia, ele tem o molho, né? Como dizem os jovens hoje, ele tem o molho. Então, eu achei que ele foi muito bem, e nesse aspecto, para jogos tensos, para jogos duros, para fazer o tempo passar, o Kaique foi muito bem. Thiago Tivelli, grande Tiagão aqui, ó, acabou de acionar novo membro. Deixa eu aproveitar e dizer aqui, ó, nós temos uma campanha de membros aqui no Bugricast. São 2 planos, são pagamentos mensais de incríveis R$5 por mês ou de R$15 por mês. Se você olhar aí dentro do próprio YouTube, você vai ver um botãozinho escrito Seja Membro. E aí você cadastra seu cartão de crédito lá. O YouTube vai morder uma parte, né? Faz parte, não é uma parte pequena. Mas a gente está tentando fazer essa forma de arrecadação também para conseguir financiar aqui. Queremos fazer jogo fora, queremos viajar, queremos continuar com os repórteres fora de Campinas. Então o Thiagão acaba de ser o novo membro do Bugricast no YouTube. Se os outros quiserem também, são bem-vindos. Por exemplo, o Danilo Fraga. Danilo Fraga quando tem esse desenho do lado do nome aqui, ó, é membro. O Danilo também é um membro aqui do Bugricast. E a gente fez um combinado. Quando a gente chegar em 30 membros, independente de ser o de R$5 ou de ser o de R$15, independente, nós vamos sortear uma camisa do Guarani de 2024. Essa aqui, ó, só que branca, tá? Nós vamos sortear. Então, seja membro e vamos com a gente, por favor. Opa, coletivo aqui? Não, ainda não. Olha, vamos dar uma roubadinha aqui, ô Robert? Vamos dar uma roubadinha? Vamos ver se vai dar certo? É aqui, né? Compartilhar tela. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos aproveitar e falar um pouquinho disso aqui, ó. Estatísticas do jogo. Tá dando para ver aí? Pera aí. Tá dando. Olha aí, ó. Posse de bola. 46-54. Em favor do Santos. Esperado. Passes certos. Quase igual. 8-4 a 8-5. Finalizações. 17-16. Chutamos mais no gol, hein? Finalizações certas. 6-6. Escanteios. 7. Coração. Esse jogo tinha que empatar mesmo, né, cara? Olha isso aqui. Olha essas estatísticas. Tudo muito parecido, cara.
Finalizações empatou. Certas. Finalizações total, 1 a mais pra gente. Escanteio, 2 a mais pra gente. Desarme, tá vendo? Muito parecido. Então, mais um motivo pra gente achar que o empate é um resultado justíssimo para esse jogo. Eu falava do clube de membros aqui, então, se mais aqui, ó, Pedro Herman, grande Pedrão, também se tornou membro aqui do Bugricast. Muito obrigado pela participação, Pedrão. Você faz parte agora, está concorrendo ao sorteio da camisa. Quando a gente chegar a 30, a gente deve estar com uns 10 agora, tá? Mais ou menos. Só para a gente ter uma noção. Então você pode ser membro aqui. Tem gente, Robert, que só coloca comentário de membro na tela. Tem gente que dá sempre aquela viajada. A gente vai deixar para todo mundo, mas vamos enaltecer os nossos membros, como o JPSF, que acabou de se tornar membro também. Muito obrigado ao JP também. João Paulo, João Pedro, talvez, não sei. Mas a galera aderindo aí. Hoje tivemos já 3 adesões como membros aqui no Bugricast. Vamos passar mais um pouquinho os comentários ao longo do time. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles hoje, de novo, né, Robert, foi o lado direito. Mas eu achei que em boa parte do jogo o Guarani jogou com 3 zagueiros. Você não achou, não? Olha, eu achei um pouco, viu, Pezão? Manda. Eu achei um pouco porque às vezes eu via o Rafael muito mais avançado. Você não teve essa impressão também? Cara, eu achei que nem tanto, sabia? Eu vi ele indo menos pro fundo. Ele já ia pouco, né? Porque não é muito a dele. Mas eu achei que ele foi menos. O Mirandinha, até lateral bateu. O Dentinho jogou quase como lateral também no segundo tempo, como ala, enfim. Então eu achei que na saída de bola, e eu critiquei muito aqui a saída de bola do Guarani nos últimos jogos, o fato de estar 3 horas para trás é uma beleza. Aqui ainda são 10 para as 8. Eu não vou estragar a sua noite, não. Viu? Se você precisar dormir, vai, porque aí já é 11 horas da noite, cara. Eu tô 3 horas para trás. Enfim, eu acho que a saída de bola foi um pouquinho melhor com os 3 zagueiros e o Mirandinha e o Dentinho jogando de pêndulo, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu não achei que foram 3 zagueiros de fato, mas ele foi bem mais 3 zagueiros do que das outras vezes. Então, nisso eu achei que tem o sacrifício físico do Mirandinha, mas ainda assim, né? A direita estava completamente sobrecarregada, né? O gol saiu pela nossa direita, aquele gol anulado também foi pela nossa direita. Ali tem um buraco grave ainda, não tem não? Mas, Pezão, você acha que foi hoje um 4-3-3 com animação? Cara, eu acho que foi um 3,5, 3,5, 3 e 3,5. É isso, né? Isso. 3,5, 3,5, sei lá, perdi as contas. Não, 3,5, 4 e 2,5. É isso que eu quis dizer. 3,5, 4 e 2,5 foi a minha teoria. Ó, pingou mais um membro aqui. Um abraço aqui do Vitor. Victórios Estádios. Não sei, desculpa. Mas muito obrigado aqui por você aderir também, Victor, aqui como membro do Bugricast também. O que você achou da zaga, hein? Olha, Pezão, para ser sincero, o Maurício, eu gostei do Maurício, né? Jogou legal, né? Jogou legal. Agora, o Jonathan... Falhou no gol, né? A bola passou na frente dele. Não, passou debaixo da perna, eu acho, né? Entre as pernas. Acho que a nossa dupla de zaga ali seria provavelmente o nosso Rudiger Bugrino, o Donato, junto com o Maurício Antônio. O que você acha? Eu acho que fica muito pesado, hein? 2 de 36, 37 anos, alguém tem que sair para jogar, cara. Se jogar com 3 zagueiros, eu até concordo. Aqui, ó, o Vitor Neto, né? O Vitor Neto corrigiu aqui. O Victórios Estádios, aqui, gostei desse nome. O Vitor Neto, valeu. Então, cara, eu acho que o Maurício se mostrou uma boa opção pro elenco, viu? Eu achei que ele foi bem hoje. Entrou numa fogueira danada, porque não tinha jogado nenhuma partida até hoje. E, enfim, achei que ele foi um cara que a gente espera. Sem muita... Arroz com feijão, o básico bem feito, o famoso BBF, né? O básico bem feito. O Maurício nas estatísticas tá muito bem, viu? Todos os duelos que ele teve no chão e no alto foram vencidos. E desarmes, todos vencidos também. Viu? Foram bem também. E o Jonathan? O Jonathan já falamos, né? Falhou no gol.
O Jonathan veio com cartaz, hein, Robert? O Farney elevou a bola dele como se ele fosse jogador de Série A, monstro sagrado. Eu não vi esse jogador ainda, tomara que esteja aí evoluindo, né? Mas não vi. E voltando um pouco para o meio, Pezão, que a gente comentou que o Isaac jogou bem, né? Jogou. Mas acho que ele jogou muito bem também por causa do William Farias e do Nathan Mello, que jogaram muito bem. O Isaac Calma, a gente já chega lá. Vamos passar pelo Emerson primeiro. Gostou da atuação do Emerson ou não? Ah, gostei. Eu achei que ele foi regular também. Foi um regular um pouquinho para cima. Achei que o Emerson, primeiro tempo, né? Válvula de escape, chegou bastante na área. Aí depois senti um pouco também, né? No físico. Porque era a carinha do 3 zagueiros, né? Ele conseguiu ir até o fundo, voltar do jeito que ele gosta. Enfim. Esse time tá ficando com cara de 3 zagueiros, viu, Robert? Devagarzinho, o Mister vai se convencer que tem que ter 3 zagueiros, tem uma linha pela direita, não tem que matar o Mirandinha para jogar e voltar. Mas, Pezão, aqui entre nós, tá com cara de 3 zagueiros com a torcida, né? Então. Porque na cabeça do nosso Mister ainda tá de brincadeira. Precisa convencer o Mister, mas tudo bem. Aí você falou William Farias e Nathan Mello. Eu achei que o Nathan jogou bem mais que o William. E eu vi muita gente elogiando o William. Para mim, foi uma nota 6. Assim, eu não vi nada de espetacular. Dá a sua opinião aí. O que você achou que foi bom? O William eu achei bom porque os passes deles acho que acabou indo muito mais voltado para ataque e um avanço legal, e até mesmo de contra-ataque. E o Nathan, ele foi bem lateralizado, ele soube compor o meio, principalmente ali com o Isaac, que acabou voltando um pouco para poder armar a jogada. Cara, eu achei... Aqui, ó, André Martim, grande André Martim. Hoje quem tá longe sou eu, viu, André? Você é o nosso viajante. Hoje sou eu que estou viajando. Obrigado aí por se tornar membro do Bugricast, contribuir com a gente. Você está com a gente desde o começo da caminhada aí. E o Jackson Martins também, hein? Acabou de se tornar um membro aqui do Bugricast. Muito obrigado também ao Jackson. Então, hoje já tivemos 6 novos membros aí participando. Lembrando, hein? Chegando nos 30, clica ali no Seja Membro. Tem um plano de R$5 por mês e de R$15 por mês. Quando chegarmos em 30, nós vamos sortear, evidentemente, entre esses 30, uma camisa branca igual a essa aqui. Nathan e William Farias, falamos. Isaac, falamos. Vamos dar uma apanhada no ataque aí. Parede, Maranhão e Mirandinha. Para os titulares primeiro. Qual vai? Dá o seu panorama aí. O Mirandinha, gostei. No começo ele estava bem animado, acabou fazendo boas jogadas. Eu não sei se você vai concordar. Mas o Mirandinha, eu achei ele mais animado, ao contrário do último jogo, que ele estava parecendo cansado. O que você achou do Mirandinha? O Mirandinha, eu acho que ele é um jogador esforçado. Já falei, nosso Rony Rústico aqui. Nosso jogador que conhece suas limitações, né? E, enfim, mas é útil para o time. De novo, o pênalti. Eu não vejo o Mirandinha como um cara que vai bater pênalti no Guarani. Mas bateu. Deu azar também, né? Porque a bola sambou em cima da linha ali. Poderia ter entrado, não entrou. Mas, enfim. Eu acho um jogador útil. E jogou quase de lateral hoje também, né? Então, enfim. Sim. Mirandinha. Eu já falei que o Maranhão, para mim, nós vamos ter alegria com ele. Eu gosto desse tipo de centroavante, corpante. É engraçado. Quando a gente enfrenta time que tem centroavante fortão, pesado, a gente morre de medo, né? Aí quando a gente tem o nosso para bater com o zagueiro, para dar trombada, aí a gente acha que o nosso é ruim, que não presta, que não serve. Enfim. O Maranhão, para mim, é uma boa aposta para o futuro. E o Parede, hein, cara? O Parede, hein? Fala do Parede. Parede, eu acho que ainda deve, né, Pezão? Deve. Eu acho que ele perde muito a bola, acho que não tem uma velocidade, apesar que... Qual foi aquele lance que o Diego Torres acabou preferindo fazer uma jogada pela direita ao invés de tocar? Foi o Cachoeira, né? Foi o Cachoeira. O Parede não foi o Parede. Que acabou sendo substituído pelo Cachoeira, né? O Parede, para mim, tá decepcionando nesse começo, mas tudo bem, 3 jogos só. Finalização muito fraca, jogador que na transição tá se mostrando lento. Não sei se ele pode ser um falso 9,
mas eu esperava mais. Até agora eu esperava mais, mas de novo, 3 jogos só. A gente vai esperar ver se ele se desenvolve aí, mas no ataque hoje, na minha opinião, entre os titulares, o Guilherme Parede ficou bem abaixo dos demais, na minha opinião. Paulo Pucharelli, estamos esperando a coletiva aqui, cara. Os direitos da coletiva hoje são da Federação Paulista. Então, vamos ver. Vamos ver. Até agora, nada. Opa, parou de tocar a música aqui. Vamos ver quem vai primeiro, né? Tomara que seja o Guarani, porque se for o Santos, meu amigo, esse pós-jogo vai até meia-noite aí. Não, todo jogo agora, o Guarani fica em segundo para fazer coletiva, né? Não é possível que agora, em casa, vai ser de novo o segundo. Um abraço pro Natan, que me mandou mensagem aqui perguntando que touca que era essa aqui. Eu falei, filho, tá. Eu vou olhar agora que temperatura que tá lá fora. Quando eu cheguei, tava -7. Agora deve estar fresquinho, -2, tá bom? Então, posso usar a touca, Natan? Você deixa usar? Um abraço pra você, viu? E dos que entraram, hein? Felipe Augusto virou membro também. Aqui, ó. Felipe Augusto virou membro, já era, né? Não foi hoje, senão teria avisado. Não foi aqui durante essa live. Obrigado, Filipão. A gente deve estar agora com uns quase meio do caminho, hein? Uns 13, 14 membros. Depois eu vou fazer o fechamento aqui certinho. Mas chegando em 30, a gente vai fazer o sorteio. E dos que ia mudar, dos que entraram, hein, Robert? Saiu Mirandinha e entrou o Dentinho, né? Ó, vamos lembrar então. Opa! Peraí que eu vou espirrar, hein? Não, peraí que tiraram a tela aqui. Será que vai a coletiva? Eu vou deixar ela pequenininha aqui embaixo, porque olha aqui, tá lá. Vai começar com quem? Vai ver se eu tô na esquina. Brincadeira, né? E pior que coletiva vai demorar pra caralho. Ih, cacete. Agora com o Santos é 40 minutos sobre o Neymar, 20 sobre o Gabigol, aí 10 sobre o jogo. Marca no relógio aí, são 11 da noite aí. Que horas vai começar a nossa coletiva? O Léo tá atualizando aqui, ó. São 16 membros até agora. Já fomos praticamente até metade do caminho. Precisamos de mais 14 para liberar o sorteio. Então, se você está vendo aqui, procure o botão Seja Membro. Planos de 5 a 15 reais por mês. Gente, 5 reais por mês não é nada na vida de cada um. Mas se a gente arrecadar bastante gente, nós vamos conseguir viabilizar alguns projetos aqui que a gente tem para esse ano. Esse aqui é um trabalho para chegar forte lá na Série C. Então, participem conosco. Voltando para quem entrou, vamos lembrar. Dentinho, Kevin. No lugar do Mirandinha. Dentinho, Kevin, Cauã Jesus. Quem mais? Guilherme Cachoeira e Diego Torres. Pô, só entrou nego para frente, hein? Que beleza. Mas daí para frente foi só para trás, né, pessoal? Calma, menos corneta, calma. Tá bom, vou me segurar. Show dessas feras aí, todas. Ó, o Dentinho no lugar do Mirandinho, eu achei que acabou deixando o jogo mais lento, viu? Porque a gente já comentou antes que o Dentinho tá assim. Hoje eu achei que ele deu dinâmica ali pelo lado. Você achou, Pezão? Achei. Mais do que os outros jogos. Ele não teve obrigação de voltar tanto, jogou mais do meio pra frente. Achei que ele fez uma fumacinha ali, mas que tá GG, hein? Que tá GG. Agora, Cachoeira no lugar do Parede. O Cachoeira foi um desastre. Mas, ó, eu vou entrar em defesa dele num lance em específico. Teve uma falta ali na lateral da área que ele foi cruzar, ou foi um escanteio, não me lembro agora. Foi uma falta. Que ele bateu lá no outro escanteio, né? Foi. Certo? Cadê o Diego Torres pra bater uma falta dessa? Cadê o Diego Torres? Porra, isso é falta pro Diego bater. Não, no final do jogo não teve uma falta que foi uma batida quase no meio da área que o Diego Torres acabou preferindo não bater? Essa eu não me lembro. Mas Foi bem vou falar pra você, eu acho que o Cachoeira tem limitações técnicas gravíssimas. Tem alguns momentos que você olha para ele, parece que ele tá meio cheinho também, viu? Parece que ele tá um pouquinho acima do peso. Estômago alto, né? Como diria minha bisavó. Acabou tentando cavar muita falta, né, Pezão? Caiu bastante, né? Muito caiu. Eu tô achando que ele não vai rolar esse ano, não. Cauã Jesus deu assistência pro gol. O Kevin fez o gol. O Diego Torres, eu vou levantar a estatística aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos lá. Você quer saber qual, Pezão?
Quantos passes deu o Diego Torres e quantos foram para frente e quantos foram para trás? Que assim, ó, existe muita expectativa em cima desse jogador e eu espero que ele seja um pouco mais participativo. Deixa eu ver aqui, ó. Diego Torres entrou aos 64, então jogou 25 minutos. Diego Torres deu 17 passes, 15 certos e 2 errados. Passes no campo de ataque. Foi legal, deu 13 passes, a maioria no campo de ataque. Agora, passe para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 17 passes dele, 7 foram para trás. Enfim, espera-se mais do Diego Torres, né, Robert? Não tem como, né? Espera-se mais. Deixa eu arrumar meu... Espero que ano passado veio com aquela promessa, né? Finalmente temos um 10. Mas aí não tá legal. Esperava mais, continuo esperando mais do Diego Torres, que hoje também jogou um pouco mais para frente. Agora, antes do jogo, muita crítica, né? O Rafael vai jogar de lateral direito de novo, isso aí não dá certo. Eu brinquei, né? Tem um cara aqui no Twitter, eu falei, vai buscar o PIN lá na base, não para jogar, mas pelo menos o cara tá com ritmo, o cara tá treinando, tá jogando, jogou na chuva, jogou no calor, jogou no gramado ruim, jogou com torcida contra. Deixa aí, compor no banco. Acho que caiu aqui a coletiva do... Caiu aí pra você também ou não? Não, aqui tá normal, pessoal. Do Vojvoda? Sim. E a minha tá zoada, hein? Se der problema aqui, você assume aí. E aí o Kevin, né? O Kevin que vem com ritmo, que vem jogando, entrou aos 44 do segundo tempo e fez o gol. Então, a base não é só para ser desespero, a base também é opção. E nesse começo de ano, a base é importante. A molecada tá jogando, a molecada tá com ritmo de jogo, não teve férias no fim do ano, emendou o Campeonato Paulista Sub-20 direto para a Copa São Paulo. Então, e vai pegar um monte de adversário com a perna dura, perna pesada. Não tô dizendo que o PIN tem que ser titular, gente, não é isso. Mas usa. Porque senão vai ficar improvisando, é pior ainda. Fazer hoje, um teste, né, pessoal? Hoje, ou algum momento. O André tá colocando aqui, até o PIN cabe na lateral direita. Falando improvisar o Rafael, matando o cara. E assim, o Rafael é um bom zagueiro, na minha opinião. O Rafael é um bom zagueiro. Deixar ele de lateral vai queimar o cara, meu. Vai queimar o Rafael. Agora tá rolando a coletiva aqui de novo. Só que ainda é do técnico do momento. Pezão, você acha que para fazer um teste com o PIN seria bom contra o Belo Clube e contra a Portuguesa? Eu acho que ele tem que entrar durante o jogo, ele não tem que ser titular de jeito nenhum. Mas dependendo das condições do jogo, ganhando, empatando, perdendo, sei lá. Mas eu acho que tem espaço para ele sim. Contra o Velho, contra a Portuguesa é um pouco diferente, porque esses adversários estão treinando há um pouco mais de tempo, né? Então talvez não faça muita diferença o fato de o Pinto estar jogando. Mas enfim. Eu acho que poderia ser mais útil. O Pezão tá travando aí. Mais utilizado. E o Kevin, gente? O Kevin é o João Marcelo. Voltou? Voltou. O Kevin é o João Marcelo de 2025, né? Sai da Copinha. Exato. Fez gol na Copinha, fez gol no Sub-20 ano passado. Entra e faz o gol. O Kevin tem que ser titular no jogo que vem? Acho que não. Mas o nosso mister não precisa ficar colocando o Luca de centroavante. Deixa o Maranhão, substituto imediato, Kevin. Acabou. Luca vai jogar pelo lado. E nem deixando só 6 minutos para o cara jogar, né, pessoal? E olha que coincidência, né? Parece que não, mas é. Parece que é coincidência, mas não é. Isaac, 28, 29 anos. Kevin, 21 anos. Cauã Jesus, bem ou mal, 22 anos. A hora que você vai tirando a galera cansada, entra o pessoal mais jovem, dá outra dinâmica pro time. Dá um respiro, isso. E assim, o Isaac deu mais mobilidade. Dentinho jogando de lateral direito. Mirandinha.
time ganha mais velocidade do que o Rafael, coitado, engessado, ir e voltar. Então a idade média pesa também. Pesa também. Não é coincidência o time melhorar depois que esses caras mais jovens entraram. E nem tô falando que é jovem de 18 anos, não. É de 22, Pezão, 23, 25. Diga. Pezão. Então você tá me dizendo que o time foi montado para uma idade boa para a Série C, mas esqueceram do Paulistão? É isso? Talvez, eu acho que sim, porque Série C você joga uma vez por semana. Paulistão você tá jogando a cada 72 horas. Você vê, o Donato já machucou. Pois é. Aliás, uma crítica aqui, né? Para quem. O Farney deu entrevista pra gente aqui e disse que. Ia ser feito controle de carga. O Donato jogou 90 minutos na estreia, 90 minutos no segundo jogo. Ia dar zica de qualquer jeito. Acabou do Voivoda, hein, Pezão? Acabou? Acabou de acabar aqui. Ah, até que foi rápido, cara. 8 minutos de coletiva? Ô, louco. 8 minutos do Santos e uns 3 minutos do Guarani? Juan, mas aí não dá, Pezão. Ano passado reclamamos dos jovens, agora reclamamos dos velhos. Juan, eu vou fazer uma voltinha no tempo. Uma voltinha no tempo. 2023, o Guarani não subiu. Aquela reta final PS, perdeu o Botafogo de Ribeirão. Qual foi o diagnóstico? O time era muito novo. Vamos para 2024. Contrata Chay, Elder, Ryan, porque o time no ano anterior era muito jovem. Contratou um monte de jogador experiente, quase caiu no Paulista, escapou com graças a Deus, caiu na Série B. Aí vamos para a Série C. Ah, não, o time era muito velho, vamos contratar time jovem. Aí enche time de jovem, não dá certo. Ah, não, vai precisar contratar. Para mim, Juan, nós não temos uma linha de raciocínio. Nós não temos uma teoria, uma gestão, uma estratégia de futebol. Começou, Pezão? Começou. Aqui não começou ainda, não. Eu tô um segundinho atrasado aqui, então, hein? Ah, agora vai, vamos lá. A equipe do Guarani parou de criar essas oportunidades e começou a sofrer muito, principalmente nas costas dos laterais. O que foi o principal fator que fez essa diferença de rendimento? Boa noite a todos. Perfeito, acho que foi nosso momento. Você cria uma grande oportunidade que foi o pênalti e acaba não convertendo. Realmente, talvez, o pior momento nosso da partida foi aqueles 10, 12 minutos seguintes. Então, acho que essa oscilação vem de uma situação momentânea depois de uma grande chance gerada que não foi concluída. Mas é parabenizar o retorno ao jogo. Talvez os últimos 15, 20 minutos foi um jogo de ataque contra a defesa, onde a gente realmente fez por merecer esse empate no último lance. A gente sabe da pressão do torcedor, mas do outro lado tem que ter sentimentos, está trabalhando aí, a gente sabe que você é um cara sério, você está tentando, você está com a chance da sua vida aqui de conquistar no Guarani, e você já falou isso em algumas oportunidades. Eu queria saber como que você levou essa semana toda, tudo que aconteceu já foi noticiado na quarta-feira, né, de manhã e à tarde, e agora no jogo de hoje também pressão, a gente sabe que a torcida vai cobrar o tempo todo e o primeiro que vai estourar é em cima do treinador, e que você falasse também do Kevin, que a gente esperava que ele pudesse ter mais oportunidades, entrar até no primeiro jogo contra a equipe do Primavera, né? E hoje ele entra e numa chance ele acaba fazendo o gol. Como é que você vê o Kevin para esse time, se possa ter mais oportunidades também? Primeiro, aquilo que eu consigo ter controle, eu procuro fazer o meu melhor. E particularmente eu me sinto um pouco iluminado, porque em momentos difíceis Deus me coloca pessoas ao meu redor que facilitam aquilo que eu consigo fazer dentro daquilo que eu tenho controle. Então, é agradecer a Deus por pessoas especiais em momentos adversos e parabenizar o grupo porque o poder de reação, o trabalho diário mostra que nós estamos em um processo em evolução. O Kevin, na verdade, no primeiro jogo,
até com o nosso departamento de fisiologia e preparação física, ele teria que ter participado do primeiro jogo, porque era um risco muito grande o Luca, que não tinha feito toda a pré-temporada, participar do jogo todo. Só que aconteceram percursos durante a partida que, infelizmente, não deu a oportunidade dele entrar naquele primeiro jogo. Porque teve a lesão do Igor, teve uma opção minha de troca no intervalo, vem a lesão do Igor e vem uma cãibra no Miranda, não me lembro se foi cãibra ou foi alguma pré-lesão que ele tinha sentido. Então, 3 substituições fugiram do meu controle, as outras, enfim, no contexto do jogo. E hoje, o Kevin era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu estava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor. Se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso, daí é sentimento e feeling do que você está prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele, então eu não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar, a partir dos 32 minutos do segundo tempo, a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve em alguns momentos esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo, pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abafa final, e fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin. Então, a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado, mudando, inclusive, a plataforma de jogo. Matheus, boa noite. Caio Abelha, Jovem Pan News Campinas. Em relação à lista de batedores de pênaltis, o Mirandinha é o primeiro da sua lista? Acho que situação de pênalti, o Mirandinha é um cara que treina muito, bate muito e converte em gols. Diego Torres também não estava em campo. Maranhão é outro. No momento deles ali, o Miranda, que tinha sido a origem do pênalti, se sentiu mais à vontade de bater. A lista é de acordo com quem treina e tem personalidade no momento adverso de pegar a bola e bater. A gente designa algumas situações de batedores. O Miranda é um excelente batedor. Acho que é longe de querer crucificá-lo, porque hoje ele não conseguiu converter. É um atleta que vai continuar treinando, vai continuar batalhando. Se tiver a oportunidade de se sentir à vontade, só vai errar quem vai bater. Matheus, boa noite. Matheus Andrade, Rádio Central Campinas, Pega Mais Record. Queria tocar novamente no ponto, até para saber um pouco mais dessa sua semana de trabalho. Foi conturbada, a gente tem as informações de bastidores. Como é que é para você voltar ao treinamento, para preparar esse time para a terceira rodada? Como é que está sendo do Matheus Costa? Tanta desconfiança por parte do torcedor cubino, por parte da diretoria também do Guarani, nesse seu trabalho. Porque fica esse questionamento, até quando vai? E aí, como é trabalhar isso no seu psicológico e também para trazer confiança para esses jogadores e ainda acreditarem no seu trabalho junto ao Guarani? Acho que a tua pergunta já vem a resposta, é a confiança que nós temos com os jogadores, com os atletas, com aquilo que eu consigo controlar, com aquilo que eu consigo fazer diariamente. Não me interessa se eu vou ficar aqui um dia, um ano, um mês. O que me interessa é que, quando eu estou aqui, eu faço o meu melhor, me entrego de corpo e alma, procurando ajudar o clube em todos os sentidos. Então, como eu disse, acho que todos nós passamos por momentos difíceis e é importante ter pessoas ao lado desses momentos difíceis. Então, eu tive grandes pessoas ao meu lado, e que a gente está buscando incessantemente sair dessa situação o mais rápido possível, e não vamos sair se não for com muito trabalho diário e dedicação. Matheus, boa noite, Bervalda da TV Band. Foi um empate muito comemorado por conta das circunstâncias do jogo, mas são apenas 2 pontos na tabela. Eu queria perguntar para você como trabalhar o psicológico também a parte tática para essa reta final. Faltam apenas agora 5 jogos dessa primeira fase de Paulistão. Nós tivemos 3 jogos até agora, todos os jogos definidos em detalhes. Nós estávamos vencendo um jogo, no último lance da partida acabamos sofrendo gol. No segundo jogo, até os 30 minutos, 11 contra 11, era um jogo extremamente equilibrado. Hoje, mais uma vez,
a gente lutou e brigou muito, e o que aconteceu na primeira rodada contra nós aconteceu hoje a nosso favor. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Acredito muito em trabalho, acredito muito em processo, vejo que estamos evoluindo de um jogo para outro, um novo elenco que foi formado e com a convicção que nós estamos no caminho. Boa noite, Matheus. Beto Leonardo na Câmara Amiga. Matheus, o Santos veio num marco um pouco diferente, né? Mas não veio com a Real jogando do lado esquerdo e o Lira, a todo momento, ele vinha no máximo um ponto. E eu queria saber se a escalação do Fernandinho pelo lado direito foi por conta disso, para conter esse lado esquerdo do Santos. Você vai um pouco da contenção que o Maranhão estava fazendo. Mas ele até segurava o zagueiro na nossa percepção, mas a gente não conseguiu muita finalização, penetração. Qual é o real sentido? Como você enxerga a função do centroavante no time do Guarani? É um jogador que vai ser mais posicional, se vai zagueiro, um cara que ataca a linha adversária? Como você enxerga o funcionamento do centroavante no geral? Depende do momento do jogo. Se nós estamos em bloco baixo, é um cara que para reter bola. Se nós estivermos em fundo, é um cara para agredir espaço. Depende muito das circunstâncias do jogo. Agora, o Maranhão hoje teve 3 finalizações e nós jogamos contra um adversário de Série A com grandes jogadores do outro lado. Então, ele teve uma finalização praticamente na marca do pênalti, que o Brasão foi muito feliz. Ele teve uma de entrada de carrinho. Então, ele teve situações de finalização contra um excelente adversário. Claro que quanto mais oportunidades o centroavante tiver, melhor. E nós estamos trabalhando em busca disso. Hoje, não só o Maranhão, como o Isaac, que foi uma ideia nossa atuar nas costas dos volantes, em 20 minutos, se eu não me engano, ele tinha dado 2 finalizações. Então, achar manobras, é entender que a gente jogou contra um grande adversário de grandes atletas e nós criamos oportunidades, tanto o nosso centroavante teve oportunidade, acho que jogo de alto nível, o centroavante vai ter 2, 3, uma, o nosso 10 teve oportunidade, os nossos beiradas tiveram oportunidade, então é entender contra quem nós estamos jogando e tivemos grandes chances, inclusive de vencer. O Miranda é um atleta que alterna lado, ele e o Parede. A gente tinha estudado muito o Santos e o Voivoda, que tem uma forma clara de jogar, que é um 3-2-5, sempre revezando quem é esse jogador que vai ficar junto com os 4 jogadores de frente. Então, hora era o Lira, hora era o Mike, hora era um dos volantes agredindo por dentro, ou o Arão ou o Menino. E era uma contenção que nós tínhamos, 2 linhas de 4. O lateral que espetava era a nossa dinâmica, o nosso beirada acompanhar. No momento pós-pênalti, que foi onde gerou mais preocupação para nós, eles começaram a agredir muito pelos lados com os laterais, e é o futebol, eles têm mérito também, criaram um espaço para conseguir finalizar, mas era uma ideia clara que eles tinham de jogo e que a gente tinha trabalhado muito em cima disso. A partir do momento que os laterais deles espetavam e viravam pontas, os nossos beiradas tinham que estar ocupando aquele espaço ali para não sobrepor e não criar situações de 2-1 contra os nossos jogadores que estavam na lateral. Matheus, Guilherme, a gente sabe que a semana foi complicada, foi uma semana de pressão, principalmente da torcida. Mesmo assim, o time brigou até o final e conseguiu um empate mediante as circunstâncias do jogo. Quero saber, esse empate, ele traz mais confiança também para o restante do campeonato, pensando até na temporada que vai ser na temporada. Teve nesses 3 jogos momentos muito adversos, e isso acontece em qualquer competição de alto nível. Mas estamos tendo confiança e vendo evolução dentro daquilo que estamos fazendo. Se pegar um jogo para outro, evoluímos, um jogo para outro, evoluímos. Então, a gente acredita muito no trabalho e o que nós estamos fazendo está tendo uma reprodução dentro de campo. Então, sim, acreditamos muito na nossa continuidade de evolução, o que é natural com um elenco que está se conhecendo ainda, e a gente espera mesmo e estamos a atingir essa vitória o mais rápido possível. Matheus, aqui, Gustavo Tomás, na área, parabéns pelo empate, pela determinação da equipe. Eu falei com o Mirandinha após a saída de jogo, a saída aqui do estádio, e ele falou que o grupo está fechado e que falou que está fechado contigo. Você sentiu isso, especialmente na hora do gol, né? Essa premiação de um grupo fechado, batalhador, existe uma semana dura e até que, digamos, esse gol foi um presente de aniversário para você essa semana?
O atleta de futebol talvez é uma das áreas mais concorridas, particularmente do Brasil. Quem tem o privilégio hoje de jogar no Guarani são atletas de alto nível, muito inteligentes. Para chegar numa vaga de ser atleta do Guarani, o cara é altíssimo nível. E o cara sabe o que é prejudicial para ele e o que é benéfico para ele. Essa questão de o grupo estar fechado comigo, os atletas têm que estar fechados com os familiares deles, com as pessoas que agora ele vai acabar o jogo, vão para casa, vão dormir com eles. Eu amo o que eu faço e eu tenho um carinho absurdo por esse elenco, pelos atletas. Eu amo trabalhar com o ser humano. Eu amo, sou apaixonado por isso. E em alguns momentos eu já briguei com meu filho diversas vezes para tentar melhorar ele. Em alguns momentos eu posso brigar aqui com os atletas também, e nada vai afetar a consideração e o carinho que eu tenho por eles. Então, se algum atleta mencionou que está fechado comigo, é porque ele vê algum benefício que eu estou fazendo para ele. O que eu procuro fazer não é que eles estejam fechados comigo. Eu procuro fazer e visualizar dentro de um contexto coletivo, potencializar cada um, o que eles podem fazer de melhor dentro de um contexto coletivo, trabalhando com muito amor, trabalhando com muita alegria, porque para estar hoje vestindo o uniforme do Guarani, o cara realmente é um privilegiado, o cara é muito mais difícil que passar em qualquer curso de top do Brasil, é você vestir o uniforme do Guarani hoje. Então esses caras são privilegiados, são muito inteligentes e provavelmente estão vendo algo de bom que eu estou fazendo para eles de forma individual e de forma coletiva como equipe. Matheus, boa noite, pessoal da FTTV. Nessa altura da entrevista, você já abordou diversos assuntos. Então, talvez, se eu entrar em algum que você já tenha passado, eu peço desculpas, mas a gente se encontra aqui eventualmente quarta, domingo, sábado, e aí a gente conversa aqui, deu o Matheus Costa depois do jogo, como qualquer outro treinador, é assim também, mas às vezes a gente, nessa relação profissional, esquece um pouco do lado humano, né? Então eu imagino que essa semana... Às vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes. Se fosse só às vezes, mas muitas vezes, é diariamente, e desculpa, mas vocês acabam tendo o poder diário do microfone, criando situações que eu já vou antecipar assim, ó. Primeiro, eu não visualizo nada, absolutamente nada. Eu tenho uma resiliência muito forte, eu sou um cara muito esclarecido e muito bem resolvido. Sou apaixonado pela minha esposa, que me dá força diária e é a minha segurança e a minha fortaleza. Tenho 3 filhos maravilhosos, que eu tive a oportunidade na quarta-feira de estar com eles. E sou um cara extremamente feliz por ter pessoas maravilhosas ao meu lado. E é a minha função. Eu entrei nisso com 7 anos, virei atleta de formação, fui até os 20, quando eu vi que eu não tinha capacidade suficiente para me tornar um atleta profissional de alto nível, eu falei, eu vou seguir com isso, que eu amo isso, e fui tendo oportunidades, e sempre fui muito cobrado. Com menos de 21 anos, eu já era treinador de base, e sempre fui criticado por ser muito novo. De repente, peguei treinador de base de clubes de Série A, clubes campeão do mundo, e eu sempre era muito novo. Fui ter a primeira oportunidade como auxiliar do Levir, em uma equipe de atletas de Seleção Brasileira e Copa do Mundo, e eu era muito novo, e fui criando o meu espaço quando tive a primeira oportunidade de ser um treinador profissional, e nos momentos vitoriosos eu era um cara inteligente, com muita capacidade de entendimento de jogo, e quando eu perdia eu era um menino inexperiente que não estava com o grupo, e eu sempre fui muito resiliente e muito bem resolvido, sempre dentro aquilo que eu podia controlar. Então, às vezes a gente perde, às vezes a gente empata, provavelmente eu vou ter uma sequência negativa no futuro, pode ser aqui no Guarani ou não, se for aqui, vai vir uma pressão, eu vou receber críticas praticamente de todos vocês, eu tenho que saber entender que então, e é completamente natural. Gente, hoje, se você para o carro numa esquina
para dar a mão para uma senhora atravessar a rua, isso não vai gerar notícia. Agora, se você passa o carro a 150 e acaba atropelando essa senhora, isso vai gerar notícia, e vai gerar venda, e vai gerar... Então, a notícia ruim é mais prazerosa para vender. E eu entendo do lado de vocês também, porque a notícia ruim vai gerar mais repercussão. Então, eu sou um cara muito bem esclarecido, muito feliz e muito convicto daquilo que eu faço. E, particularmente, vocês podem ter certeza, zero mágoa com todos vocês. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês e eu estou fazendo o meu. É muito importante essa ligação, ter pessoas no meio que interpretem, porque a pressão é exaustiva em um clube gigante, entendeu? E o Guarani está há anos no mesmo caminho. 2, 3 rodadas, troca o treinador, daí mais 2 meses, troca treinador, daí mais 4 meses, troca treinador. Será que esse é o caminho do sucesso do Guarani? Isso está claro que não é. Por que vamos dar continuidade ao Matheus? E com 2 rodadas, talvez. Eu realmente, eu acho que cabe a nós, gente, nós temos vizinhos próximos de Campinas que estão fazendo algo diferente. Então, acho que todo mundo pode procurar ajudar nesse processo. Eu tenho erros, eu sou ser humano, como todo mundo aqui dentro tem erros também. E a gente vai continuar errando. Só que eu vou continuar me dedicando para tentar minimizar esses erros. E, às vezes, não é só o treinador culpado. Passou grandes treinadores aqui nos últimos 2, 3 anos que foram completamente massacrados por vocês, por que vocês vendem, talvez, incitem o nosso torcedor, porque o nosso torcedor é completamente coerente, gente, que eles são apaixonados pelo clube. Todo mundo aqui já foi torcedor. Se você vai no estádio, gasta seu dinheiro, gasta o seu tempo, leva seu filho, um amigo, e o resultado não vem, a frustração, a lamentação é gigante, e ele vai se expor, e vai xingar o treinador, vai xingar o jogador, isso é natural. Agora, nós temos um trabalho em comum. Então, de repente, analisar de todas as formas o que é melhor para o Guarani, acho que isso é muito importante. E eu sempre fico de cabeça tranquila. Claro que é muito mais prazeroso você trabalhar com elogios, mas eu tenho que entender, hoje nós fizemos um grande jogo, eu saio com um pouco de frustração, porque a gente tinha grandes possibilidades de vencer o Santos, e não vencemos, mas está no caminho. Nós fizemos um excelente trabalho, dentro daquilo que foi planejado, nós só não atingimos o objetivo vitória, de resto, nós fizemos tudo. Dentro daquilo que foi planejado aos 30 minutos contra o Novo Horizontino, estava tudo ocorrendo conforme planejado. Agora, foi um erro meu como treinador, eu não treinei, gente, vamos jogar 70 minutos com a menos. Isso eu não treinei, isso eu errei. Porque a gente, às vezes, o futebol foge do controle em algumas situações. Entendeu? Então, eu tenho uma tranquilidade serena. Eu falei aqui na primeira rodada o nível do adversário que a gente tinha jogado e tivemos mais chances claras de ganhar. Infelizmente, no último lance houve um empate, né? E depois ele provou essa capacidade que talvez com Menina dos Olhos do Brasil, vencendo de 3 do Mirassol, e é o futebol, gente. E agora nós temos um duelo pesadíssimo e muito difícil, que é o Velo, na quinta-feira. E nós temos pouco tempo e vamos procurar se preparar da melhor forma possível para buscar ponto lá, primeiro tentar vencer, que é muito importante nesse momento, e para a gente começar a olhar e subir na tabela de classificação. Perfeito. Só concluir. Desculpa te atrapalhar aí. E até estava entrando nesse mérito mesmo, assim, pensando na parte assim, do Matheus enquanto pessoa, né, que às vezes a gente tem a oportunidade de conversar sobre outros assuntos. Né? Se você sentir a vontade para falar sobre isso, como foram essas 72 horas, assim, porque foram um mix de sensações, assim, imagino que deve ter sido dias muito intensos, né, de quarta-feira para cá, e terminar com um jogo desse ainda, né? Um gol no último lance, com o pênalti perdido. Como é que você está finalizando essa semana que talvez tenha sido um pouco mais longa que o normal, né? Não em termos de tempo, mas em termos de sensações, né? Como é que foi tudo isso para você? Como é que está sendo? Resiliência, sim. Eu procurei trabalhar. Hoje eu vou chegar no meu hotel, começar a analisar o que nós fizemos de bom hoje, o que nós fizemos de ruim. Provavelmente vou dormir lá pelas 4, 5 da manhã, vou acordar às 10, vou vir
conversar com a minha equipe para ver o que a gente vai mostrar para os nossos atletas e vou continuar trabalhando. E quem sabe um dia, daqui uns 30 anos, quando eu me aposentar, eu faço um livro, daí vai estar tudo escrito lá, daí a gente vai poder estar discutindo sobre todos esses bastidores aí do futebol. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus, com a minha profissão e com tudo aquilo que eu faço. Obrigado. Eu vou deixar você falar primeiro. Eu vou passar essa bomba para você. Ó, Pezão. Te falar que foi tudo que ele não falou durante todos esses dias, eu acho que ele quis soltar hoje, né? Foi um desabafo, eu acho que ele... Eu pensei que no começo das perguntas iam fingir que nada aconteceu essa semana, né? Ah, não tem como. Ainda bem que a imprensa acabou tocando no assunto, que daí ele soltou o verbo e acabou falando tudo que precisava. Mas assim, sinceramente, achei ele agora mais lúcido. Não tá com aquela cabeça voada ou aquela expressão de peixe morto que a gente viu nas 2 primeiras coletivas. Que a gente achou, gente, o Matheus Costa, ele tá com a cabeça onde? Onde que ele tá vendo o que ele tá falando? Como que ele tá expressando o que a gente mais viu contra, que foi justamente a tática dele sem muita novidade ou dinâmica. E hoje já soltou e promete melhoras, né, pessoal? Olha, tirando a parte do eu sou um iluminado, que ele falou que eu achei incrível uma coisa dessa, eu tô com a opinião do Luciano aqui, viu, cara? Me julguem, mas eu dei razão para ele. Eu vou voltar no tempo aqui, talvez você vá se lembrar, talvez não, outras pessoas se lembrem, mas teve uma época que o Bruno Sávio foi impiedosamente perseguido pela torcida. Bruno Sávio era isso, Bruno Sávio era aquilo, pipoqueiro, não jogava o derby, lembra? Machucava na véspera de derby e tal. Depois a gente foi descobrir que ele estava passando por problemas pessoais gravíssimos. Mesma coisa com o Regis, recentemente, que não jogava. E aí a gente foi descobrir que ele perdeu um filho no meio do caminho durante a gravidez e tal. E graças a Deus a gente não está falando aqui que o Matheus tenha problemas pessoais nessa medida, mas eu estou... E é duro, porque a gente fica aqui nesse papel, tem 150 pessoas acompanhando a live aqui, quase meia-noite no Brasil, e mais vão acompanhar amanhã e depois do conteúdo que a gente gera. Quando ele falou assim, vocês ficam incitando, não fala mensagem pra gente de forma alguma, mas a gente tem um papel muito delicado aqui, que é essa questão da inflamação, né? E às vezes a gente se sente no direito de deixar o fogo pegar ou deixar o pau comer, porque nós somos torcedor e no fim o que importa é a vitória, e se você não consegue ganhar, você é um lixo, você não presta, você não serve. E foi isso que a gente fez, a gente que eu digo, de forma geral, com uma torcida, com o Bruno Sávio, que a gente fez com o Regis. Eu não sei dizer, e eu falei isso há pouco tempo agora, hoje inclusive, só joga contra time grande, contra time menor, vamos ver como é que vai ser quinta-feira e tal. Cara, pra gente é muito difícil, mas talvez a gente tenha que levantar essa bandeira, na medida do possível, de tentar respeitar o ser humano. O Matheus, ele chorou na coletiva, gente. E não chorou porque ele é fraco, porque ele é frágil, porque ele é bunda mole, porque ele deve ter aguentado uma barra muito grande. E quando a gente vê o comentário dele, tem pessoas que me apoiaram, eu tenho certeza absoluta, que ele tá falando da esposa, dos filhos, não sei se ele tem os pais, porque não deve ter sido fácil. Pelo dia do aniversário dele, ele falou, cara, obrigado, tchau, não. Aí passa 4 horas, fala, não, volta aqui. Exato. E esse comentário que ele falou aqui, já tivemos 10 técnicos em 3 anos, e depois a gente fica falando, porra, o Moser, hein, aqui não foi bem, tá 2 anos seguidos subindo o time pra Série A. Olha o Daniel Paulista, escolhe aí quem mais você quiser, nem me lembro aí, mas só pra deixar por esses 2. A gente é meio tóxico, cara. Eu sei que a torcida é emocional, como diz o FT Cário aqui, mas talvez precise fazer mais uma vez essa mão na consciência, essa reflexão.
E talvez quando a gente começou o programa aqui, eu falei, gente, se eu odeio os jogadores, tudo bem, nós precisamos salvar isso aqui, ó, isso aqui não pode cair. E nem foi pensando nisso, pensando na saúde mental, pensando nos outros jogadores, no elenco, na comissão técnica. Mas talvez, no limite, tenha a ver uma coisa com a outra. Agora temos que ir de leve, cara. Temos que ir de leve porque eu não quero que a gente seja responsável. Tem gente que não tá nem aí pra isso, tá? E acha que tá no direito. Mas eu não quero estragar, né? Que a gente não seja, como torcida, responsável por estragar a vida de ninguém. Ao longo da sua vida, o Guarani foi tão legal, foi eleito como time gentil, time simpático, time mais querido. De repente a gente virou destruidor de jogador, destruidor de torcida, destruidor de técnico. Esse ambiente tóxico não tá muito legal não, cara. Então, não é por causa disso que agora eu estou #fechado com o Matheus Costa, não é isso. Esse tipo de depoimento, ele faz a gente pensar muito na hora de xingar, na hora da gente... E ele é muito maduro em falar, tá tudo bem, vocês fazem isso mesmo, só que eu acho que essa dureza mental dele, talvez a gente não esteja muito acostumado. E a nossa reação seja, vamos bater mais, até ele sentir. E eu não sei se esse é o caminho. Se ele é um cara convicto, se ele é um cara firme, que ele acredita em tudo que ele faz, desculpa, não vai ser o Robert, o Pezão, essas 150 pessoas que estão aqui, e sair xingando que vai desestabilizar o cara. Eu acho, pelas declarações dele hoje, que ele é muito convicto do que ele está fazendo. E nós temos que respeitar esse tipo de gente. De verdade. Ele mostrou uma força mental, né? E vou te falar uma coisa, tá, Robert? Só para terminar. Eu fui um cara que brigou muito em rede social, mas muito mesmo. Eu era uma pessoa mal educada, tá? Do meados da pandemia para cá, até um pouco mais recente, eu tenho tentado de leve. Por mim mesmo. Mas por saber também que a gente tá falando com um ser humano do outro lado. Talvez a gente tenha que pensar toda vez que a gente falar aqui. É difícil pra caralho, porque tá envolvendo uma das nossas maiores paixões. Se não a maior. Mas nós não podemos esquecer disso. Exato. E, Pezão, só complementando, você disse que a gente acabou se tornando destruidores de jogadores, técnicos, e aí você se corrigiu com a torcida. Mas eu acho que, querendo ou não, acabou sendo destruidores de torcida, porque se a gente for ver um retrospecto, a gente acabou vendo menos e menos jogadores indo a campo, torcedores indo ao campo, pessoal largado, acho que não se interessa tanto quanto se interessava antes pelo Guarani, e isso também me deixa triste. Porque o que eu escuto do meu pai, do meu tio, de como era a época, é totalmente diferente. Hoje, se você chega para uma criança e fala assim, aí você pergunta para ela, que time você torce? Obviamente que ela vai colocar os 4 grandes de São Paulo em comum resposta, muito provavelmente. Aí você fala, eu torço pro Guarani. Quando a criança te pergunta, que time é esse? Ou Guarani? Pô, isso me coloca na cabeça toda a trajetória que, querendo ou não, fizeram para pequenar o nosso Guarani, Pezão. Eu acho que nós temos que apoiar mesmo e de verdade. Ambiente de estádio de futebol sempre foi um ambiente tóxico, de cobrança, sempre foi um ambiente que sempre tem um mais sabido que o outro, que conhece mais do que o outro, que xinga mais do que o outro. Especialmente nesses últimos anos, o Guarani tem tido campanhas muito decepcionantes. Mas eu acho que isso não vai, vamos dizer, esse resgate da pacificação, a gente sempre falou aqui, né, que é o caso quando o Guarani contratou Bruno Mendes, contratou Regis, contratou o próprio Pivete no passado e tal, a gente falava que eram jogadores que iam pacificar, porque a gente interpreta como um ambiente beligerante, um ambiente de guerra, um ambiente de que as pessoas se odeiam. E o Guarani não foi assim ao longo da sua vida, muito pelo contrário. Eu gosto da história, eu vejo muita coisa, mas eu acho que isso não vai ser uma coisa que vai resgatar naturalmente. Não vai ser o Robert falando, o Lucas falando, o Léo falando, o Wendel, o Gustavo, enfim. Eu acho que isso vai ter que ser insistido e insistido muito. Para se criar um ambiente de dentro para fora, forçado mesmo. Que as coisas sejam um pouco mais passionais no bom sentido. Que elas sejam um pouco mais passionais / racionais.
Pode ter paixão, pode, sabe? Volto a dizer, hoje no final do jogo eu fiquei em choque. Nos últimos 15 minutos o estádio estava gelado. Como é que faz para fazer esse negócio se esquentar mais? Como é que faz pra gente cobrar depois que o jogo acabar? Imagina a quantidade de gente que deve ter entrado aí no jogo, já chegasse xingando o Matheus. Essa galera que tá aí não tem culpa do time ter tido campanhas tão ruins no passado. Eles não são responsáveis por isso. Estão carregando um peso que não é deles. Exato. Então, eu acho que, de alguma forma, essa construção desse ambiente menos tóxico e mais favorável precisa vir de dentro para fora e de fora para dentro. A torcida precisa estar disposta, mas a direção internamente tem que se criar mais condições. Porque, assim, é um massacre, Caiu, Pezão. Coloca no lugar dele você como profissional. Pezão, cortou. Não falou. Não falou? Caiu? Caiu. Aí eu falei que foi um massacre o que o Matheus deve ter passado na quarta-feira. E vamos nos colocar no lugar dele. Você trabalha em algum lugar, eu trabalho em algum lugar. Imagina esse processo de fritura. É difícil. É um massacre mental. Como que você volta? Então, talvez o nosso desafio daqui para frente é ser menos tóxico. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lançar esse desafio para a gente aqui, para a direção construir esse caminho, esse atalho, para ser menos impossível, para ser menos tóxico. E, de verdade, não vai ser a direção que vai ser responsável por essa construção. Ela pode construir caminho. A torcida vai dizer se ela vai querer ser menos tóxico ou não. Vamos ver. Pezão, você acha que para construir de dentro para fora é confiar nos processos? Como a gente anda ouvindo muito? Eu acho que a gente falou muito sobre isso antes de começar o campeonato, né? A torcida estava empolgada com o time que estava sendo criado. Talvez devesse ter capitalizado um pouco mais, não só no sentido financeiro, mas abre ali, faz um treino aberto, sabe? Faz a torcida tirar foto com o jogador, pegar autógrafo, criar aquele negócio do ídolo, olhar para o cara diferente, aproximar mais. Hoje os treinos são todos fechados, a imprensa não vai, a cobertura é cada vez mais limitada. Então, acho que a gente tem que refletir e Pezão, caiu de novo, hein? Voltei. Voltou. Começo dos anos 2000, a gente fazia direto, antes de começar o campeonato, abria lá sábado, abria domingo, antes do treino, ia 2, 3 mil pessoas. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Mas tem que insistir, tem que tentar uma vez, tem que tentar outra. Sabe, aumentar a paixão. Porque hoje virou um negócio meio de ódio. Às vezes o ódio une, mas o ódio separa também. Eu separei um comentário aqui, ó, pra gente refletir. Desculpa, é só uma opinião, a transmissão do Bugrecast está tóxica. Hoje eu acompanhei o jogo na Record e ouvi no Bugrecast, está cansativo. Fica um feedback pra gente melhorar aqui também. Obrigado, Cristiano. É um feedback pra gente. Eu acho que essa entrevista hoje, ela foi importante também pra gente saber como situar, pra gente saber como lidar. Vai ser muito difícil se controlar, Cristiano, muito difícil, porque a gente é passional, a gente fica puto igual vocês. A diferença é que a gente fala para uma câmera e para o microfone, mas tem que tomar muito cuidado. Hoje eu achei que foi uma entrevista esclarecedora do ponto de vista humano. E é importante a gente ter esse lado humano. O André diz aqui, não me lembro de outro profissional que passou o que o Matheus passou essa semana. E aí eu vou dizer que quem foi o apoio dele foi o Graziano, foi o Farney. Problema seu, mas esse cara passou um perrengue desgraçado. Eu tenho certeza que a família dele teve um papel super importante. Ó, fica a nossa reflexão para quinta-feira e para os próximos conteúdos, para os próximos programas, porque a gente não pode deixar isso aqui cair. E mais do que isso, a partir de abril, nós temos que fazer isso aqui subir. E para fazer isso aqui subir, nós temos que tentar fazer a nossa parte da maneira positiva. É muita rebelião. Talvez a gente tenha que mudar a nossa postura. Talvez. Ser um caminho diferente. Você acabou comentando uma coisa que eu falei até no Twitter, que se você for observar bem, a cobertura do jogo de hoje, da Cazé TV, cara, foi muito mais... Também era contra o Santos, né? Um jogo muito maior de mídia. Mas assim, os repórteres acabam entrando nos vestiários, conversam nos bastidores, vai entrar a torcida,
pega aquela mensagem da torcida, cria um ambiente, coisa que a gente não vê acontecer em outros jogos, quando não é com time grande. Né? Mas... Então, é por isso que eu digo, talvez o ambiente... Eu vou falar aqui do Ednei. Aliás, Ednei se tornou membro. Muito obrigado, Ednei, também. São muitos anos de sofrimento que faz a gente só ver o lado negativo. Concordo. Plenamente. Eu sou mais velho que o Robert, talvez seja de igual ou mais idade que o Ednei também, ou menos, não importa. Mas essas pessoas que estão aí, principalmente jogadores de comissão técnica, não têm culpa. Não tem culpa se a bola não entrou contra a Portuguesa Santista, se não quis fazer gol no Sub-20 do Mojimirim, se ficou devendo ponto na FIFA, se perdeu o derby. Não tem culpa. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. O Thiago quer saber aqui, ó, errado ou certo a decisão de ter mandado embora foi feita, depois por interferência externa foi revertida. Isso não pode passar, ninguém mais comenta. Cara, a gente falou aqui nos nossos programas, no pré-jogo, no Bom Dia Guarani, a interferência externa é bizarra. Nós temos um presidente, nós temos vice, nós temos... E aí tem que chegar um terceiro que fala, ó, não vai demitir. É ridículo isso. É ridículo. Mas, enfim, não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Pois é. Então, talvez o nosso desafio daqui para frente seja esse, gente. Nós vamos nos policiar, pelo menos eu vou, e o Robert também, nós vamos conversar aqui no grupo de WhatsApp do Bugricast, para a gente tentar encampar um pouco esse modelo. Esse time não pode cair, caralho. Não pode cair. Não podemos deixar cair. Se você não gosta do presidente, isso aqui não pode deixar cair. Vamos pelo menos fazer pelos jogadores. Vamos pelo menos fazer pela comissão técnica, quem vai nos tirar do buraco. Ano passado teve um time aí que está sem pagar até hoje, que a torcida fechou com os caras, com os jogadores, com a comissão técnica. Até pelo futuro. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, devendo para Deus e o mundo, com tudo de errado, a torcida fechou com os caras. Vamos tentar fechar com os caras, meu. Até menos tóxico. Não, até ser menos tóxico pelo futuro, né? Porque, por exemplo, você tem seu filho agora. Opa! Você não vai querer falar mal do Guarani desde que ele tenha consciência, porque daí ele vai ter aquela imagem de, nossa, torço pro Guarani, mas meu time só perde. Então. E eu agora tenho essa reflexão. Então, eu tenho essa reflexão porque eu penso, pô, eu não quero que a minha filha também cresça ouvindo que o Guarani não ganha e só tem uma bagunça e é uma várzea. Então, realmente a reflexão fica pra gente de ser menos tóxico e tentar apoiar o máximo que der. É isso aí, cara. É isso aí. Se cada um seguir por esse modelo, acho que vai estar no caminho. De novo, gente, vai ser uma tarefa muito árdua pra gente, mas nós vamos tentar. O meu compromisso aqui, do Robert, nós vamos conversar internamente para que seja um negócio... Não é um negócio cego, que não vai criticar o que tiver errado. Mas nós vamos respeitar um pouco mais o ser humano. Nós vamos fazer esse esforço. Porque ninguém merece viver debaixo de pedrada, viver debaixo de cacetada. Ninguém merece. Ah, virou jogador de futebol, tá sujeito a isso. Já falei isso 1000 vezes. Ganha não sei quantos mil por mês, tá embutido no salário aguentar essa pressão. Também já falei isso 50.000 vezes. Mas, vamos lá. E um ponto importante também é acertar o alvo da crítica, né, Pezão? Porque muitos criticam quem não tem culpa, e quem realmente pode ter um lastro dessa culpa, a gente... E tem que tomar cuidado com as críticas que a gente vê, porque às vezes elas podem estar sendo feitas de maneira maldosa, mal intencionada. Tem que tomar cuidado com isso também. Exato. Mas enfim, já é quase meia-noite no Brasil, eu ainda tô para trás, preciso tomar banho e dormir, que o fuso horário já tá me matando. Escapamos de uma derrota hoje, mas acho que mais do que o jogo em si, uma reflexão super importante aqui no final, nesse pós-jogo. Vou gravar o Bom Dia Guarani de amanhã. E é isso. Robert, obrigado pela parceria mais uma vez. Vai lá. Não, eu que agradeço. Antes de finalizar, para você, quem foi o craque do jogo? Para mim, o craque do jogo hoje, o melhor em campo, na minha opinião, foi o Kaique França. Se não fosse ele, a gente tinha tomado mais. Para mim também foi o Kaique França, porém, pro Paulistão do jogo foi o Kevin. Foi o Kevin, boa, fechou. Bom, o cara foi importante. Bom, quinta-feira estamos de volta, quer dizer, na quarta noite já vai ter o pré-jogo, né? Do Léo fazendo ao vivo. Quinta-feira tem a transmissão. Se der certo, nós vamos para Rio Claro. Nós, né? O Bugricast, não eu.
Se não der, nós vamos encontrar um jeito de fazer a nossa cobertura, além do nosso Bom Dia Guarani tradicional, e assim vamos indo. Obrigado a todos aí nessa noite de domingo, já praticamente segunda-feira. Um abraço para todos, valeu Robert, valeu todo mundo. E não se esqueçam do clube de membros, hein? Chegando em 30 nós vamos sortear o primeiro. Valeu, abração.